Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Cá estamos nós aqui em mais um Boteco World of Darkness, que é um quadro aqui do canal que a gente vem botecar sem consumir bebidas alcoólicas. Tudo bem que a Vivi já estreou uma eventualidade com bebidas alcoólicas no finalzinho do ano passado, mas não quer dizer que isso é recorrente aqui. Então, é uma botecagem sem bebida alcoólica, acompanhada de café, de água, suquinho, chá, o que for aí que estiver à sua mão, está valendo. Vivi, o que tu tá trazendo hoje? Hoje eu tô com a garrafinha d'água de guerra aqui, porque muito calor, gente, muito calor. Até gritaria por um café. Mas tem Eita! visita em casa e o Fernando não consegue fazer correndo. Olha, enquanto tá calor por aí, agora aqui em Belém já está, o céu já está prenunciando chuva, então, consequentemente, o clima começa a esfriar. Aí olha só quanto está dando, deixa eu ver se eu mostro aqui. Tá dando para aparecer? Aqui, ó, 26 graus. Eu não consigo ver. Ah, tá. Mas tá dando 26 graus e tende a baixar mais ainda, porque quando chove a temperatura cai valendo aqui em Belém. Então, é isso, galera. Estamos mais uma vez aqui no Boteco World of Darkness para falar mais uma vez de Lobisomem Apocalipse quinta edição. E eu trago duas notícias. A primeira, que a Galápagos e a World of Darkness anunciou a mais nova embaixadora do Mundo das Trevas aqui no Brasil, que é a Letícia, que é a Leticinhos. Se vocês digitarem ali no Instagram ou no Facebook, dentre outras redes sociais, vocês vão encontrá-la. Então já corram lá, já comecem a conversar com ela, a trocar ideia, que muito provavelmente ela deverá ser essa espécie de porta-voz tanto da Galápagos quanto da World of Darkness para os jogos de Mundo das Trevas aqui no Brasil. E a segunda notícia que eu achei foda pra carai foi saber quem assumiu a função de traduzir Lobisomem Apocalipse quinta edição. Nada mais, nada menos do que Maria do Carmo Zanini. Mano do céu, Galápagos, eu não sou muito fã teu, mas puta merda, vocês acertaram muito dessa vez, mas muito, porque a Maria é uma profissional de primeira e o trabalho dela eu acompanho e fico impressionado com a desenvoltura e com todas as escolhas que ela faz. São sempre muito bem acertadas. Vivi, seus comentários. Bem, gente, tanto parabéns para Letícia quanto para Maria do Carmo, porque são duas mulheres de competência para cuidar, né? Letícia de Wood, Maria do Carmo de lobisomem, cuidar desse cenário. E uma baita conquista, porque lobisomem sempre foi conhecido por um cenário muito dominado por homens, com jogadores inclusive resistentes a meninas. Então, saber que mulheres estão ocupando essa vaga é um carinho no coração da gente que joga há muito tempo. E quero ver o público feminino expandir e ser acolhido, sim, em lobisomem. Então, a gente ganhou uma bela representatividade com as duas quando a gente chegou nisso. Muito bom. Então, celebrando essas duas novidades em torno de Lobisomem Apocalipse, vamos falar de mais um tema do próprio livro, que a gente ainda não terminou o livro básico. Tudo bem que a gente já está chegando próximo do fim, mas ainda tem bastante conteúdo para comentar. E o conteúdo de hoje é Encontrando a Umbra. A gente, nos vídeos anteriores, começamos a falar do mundo espiritual, da Umbra. Só que aí, como é que faz para encontrar essa danada? Porque nos livros anteriores, bastava encontrar uma superfície reflexiva, um espelho, uma água que pudesse refletir a imagem, ou um vidro que pudesse dar alguma reflectância, e aí já está você fazendo o rasgo e fazendo a travessia. Era muito fácil, considerando como o jogo está hoje. E é isso que a gente vai comentar para vocês. E aí, vou aqui fazer a leitura inicial para dar start, para dar o início de nossos comentários. Sendo assim, encontrando a Umbra nas partes do mundo espiritual que tocam sobre o mundo físico são as mais tangíveis.
no sentido de que as criaturas sobrenaturais podem encontrar reflexos do reino físico nadando dentro de suas profundezas. Entretanto, além desse ponto, o mundo espiritual torna-se cada vez mais diferente, cobrindo possibilidades desconhecidas e conhecidas, em potencial e atualizadas. As coisas se dobram, transformam e forçam contra as restrições, tal que em algumas áreas do mundo espiritual até a ideia das regras ou leis tornam-se mutáveis. Às vezes, a Umbra é a sombra da Terra, o reflexo estranho e incompreensível do reino físico, mas é também um lugar que existe além das certezas sólidas da realidade, com as suas próprias convenções lógicas e regras. Embora ela possa ser atravessada, a Umbra não se conforma com a ideia de geografia, ou, ao invés, a geografia da Umbra é mutável, transitória e dependente sobre a significância espiritual e emocional do que aparece lá em qualquer dado tempo. Tudo depende. Bom, um panorama geral que vou dar aqui para vocês que estão nos assistindo é o seguinte: a Umbra, ela é além, em termos de espaço, além do que o nosso mundo existe, do que o nosso mundo tem. Então, esse ponto que há tangibilidade é o ponto de maior proximidade do mundo carnal com o mundo espiritual. E é nesse ponto que é feito as travessias. Só que da feita que se afasta desse ponto, o mundo espiritual se desdobra de tal forma que vai para além da compreensão humana e funciona dentro das lógicas dos espíritos que lá habitam. Então é isso que vocês têm que ter em mente, que aquela parte inicial é um reflexo não muito igual, mas próximo do que é a realidade. Então, ele é como se você estivesse no espelho. Ele faz isso aqui. Mas só que conforme vocês vão se afastando do espelho, o mundo vai se abrindo e se desprendendo de qualquer refletividade no mundo mortal. Vivi, seus comentários. A gente comentou, se você teve a chance de ver os vídeos que a gente gravou anteriormente, já falando um pouco da Umbra, né, no cenário da W5, né, a gente chegou a comentar dessa capacidade de criação plena para o narrador, né, e também de criação plena para as pessoas que estão jogando, de desenvolver o cenário da Umbra. E não mais daquele vínculo geográfico que a gente teve no passado. Então, para você, jogador que chegou aqui na W5, narrador que está chegando na W5, você pode sim fazer que aquele momento da travessia, exatamente como o Raga falou, você ainda chega numa sombra, um ambiente mais escuro, bem próximo da onde os seus personagens fizeram o ritual e ultrapassaram, assim como as emoções ou impactos de algo que aconteceu, pode ser coisa boa também, geralmente a gente pensa em desgraças, né? Mas pode ter sido uma coisa muito boa, muito forte que aconteceu ali, sei lá, talvez uma pessoa ganhou na loteria e descobriu ali naquele momento, e a alegria dela e das pessoas que viram ela comemorando, né, incentivaram em volta a ficar aquela pegada de alegria ali naquele momento de proximidade. E exatamente, né, tô repetindo o Hag, exatamente como ele falou, conforme você sai daquele ponto, entre aspas, seguro, você vai chegar em outros pontos de importância ou não, já que a importância geográfica de cada coisa dentro da Umbra nós não compreendemos, né? E já foi falado, gente, não tem nenhum mapa verdadeiro de Umbra nesse cenário. Ela é algo que envolve tantos fatores que a gente não consegue ir nem nos lobisomens. Mesmo com o seu lado espiritual, nem o lobisomem vai entender o que rege, como as coisas chegam, como as coisas aparecem. E é do que dá o mistério
esse afastamento desse espírito com vários fatores, e não mais reinos separados em bolhas, como era no passado, ou algo mapeável, tipo, Umbra Rasa está perto da realidade humana, só que é uma versão de marcas de sentimento e espírito. Umbra Média, Umbra Profunda, que são mais recentes, isso não existe. E em lobisomem, a parte espiritual, ela é muito importante. Então, para pessoa que está jogando, pessoas que estão narrando, sintam-se livre para fazer com que essa massa da Umbra, essa massinha de modelar que chegou na sua mão, tenha coisas importantes para os seus personagens, coisas importantes para a aventura, e coisas também que possam trazer a lore do cenário, que ainda é pouquinha, vamos aproveitar que tem pouco livro, que essa lore ainda está pequenininha, para a história de vocês. Ou seja, utilizem como recurso. E um recurso valioso, porque a gente vai ver que o negócio é mais brabo para chegar nessa Umbra, né? Mas antes que eu queime pauta aqui, eu sou a rainha de queimar a pauta, vamos seguir. Então, bora, vamos para o próximo conteúdo, para vocês darem uma conferida junto conosco, enquanto eu me embaralho aqui no comando, mas já me ajeitei. E o próximo conteúdo é uma paisagem espiritual em mudança. O contraste com frequência caracteriza lugares na Umbra, com uma senda virgem sendo limítrofe do local de um espalhamento químico tóxico, um hospedeiro de espíritos não confiáveis seguindo em torno de assuntos entre eles. O tempo e até a permanência são duvidosas nas regiões selvagens e espirituais. Um campo idílico de Urze pode ocupar um local espiritual específico por, mundanamente, milênios, para somente ser substituída por um arvoredo tropical que floresce aparentemente fora da inexistência, e é então reivindicada pelo campo de Urze e de ocasião mais tarde. Quase inevitavelmente, algo causou esse fluxo, mas não é sempre evidente que, especialmente para os Garou, quem não é em si nativo da Umbra. Esse exemplo também reforça o interrelacionamento entre os mundos físico e espirituais. Cultivar o mundo físico com frequência resulta em um complemento espiritual forte, ao passo que contaminar o mundo físico rompe essa partilha de locais espirituais. Em resumo, o que eles estão querendo dizer aí nesse texto, que muito do que pode ter na Umbra é um reflexo do que ocorre no mundo físico, seja de uma coisa positiva, seja de uma coisa negativa. E por mais que as mudanças ocorram aqui, se a anterior tinha uma força espiritual muito forte, que causasse um efeito muito forte no mundo espiritual, aquilo ainda permanece por algum tempo antes de vier realmente sofrer alguma alteração. E aí, tudo que vai ocorrendo aqui passa a entrar também em conflito do que está aqui. Por isso que aí é que é muito interessante o contexto do desequilíbrio causado pela Wyrm e seus séculos, que quando eles estão provocando uma deterioração de um determinado ambiente mortal, do outro lado há uma resistência. E aí cabe aos Garou ajudar a manter essa resistência espiritual. Só que essa é uma missão que eles também passam a se caracterizar como antagonistas, porque nem os espíritos estão afim deles agora. Porra, vocês só fizeram merda, vocês ainda querem vir fazer mais merda aqui? Não, deixa que a gente se vira. Claro que isso aqui é uma interpretação minha, viu, gente? Considerando tudo que a gente já leu de lobisomem. Mas está em um contexto de conflito constante. O mundo se degradando, o mundo espiritual tentando resistir a essa degradação, e os lobisomens entrando nesse meio, nessa história. Isso dá muito jogo interessante. Vivi? E uma coisa assim, né, para adicionar, que esse pedacinho de texto, ele também avisa, né, tanto, né, quem está ali na mesa, que quanto mais destruído, quanto mais pilhado, contaminado, exposto for aquele terreno, região, local, áreas também de cidade, até um bairro, até uma casa, mais difícil
justifica para você acessar essa umbra e esse lugar que tem marcas passadas. Ou seja, se você está num lugar de uma grande tragédia, a dificuldade que você terá para acessar o lado espiritual será maior, porque o vínculo natural, né, o reflexo natural que existe, ele vai se perdendo conforme você vai matando a vida daquele local. E lembrando também que agora não é só a UIRM, né, que faz as coisas, a humanidade também é culpada, assim. Tipo, não adianta mais a gente falar foi a UIRM que mandou eu fazer, né? Para não citar nenhuma religião que fale coisas do tipo, assim como a Weaver também. Então, gente, lembra que, sabe aquele lugar que foi destruído um parque, porque ia levantar uma construção e essa construção nunca foi para frente, ficou estática? Aquele lugar também está ferido. Então, naquele lugar que está parado, que a Wild está tentando fazer o capim crescer de novo, ele também vai ser difícil até que a Wild venha com a sua força, porque a Wild é poderosa, e faça nascer uma espécie de capim que consiga crescer ali no concreto. Que a gente já tem algumas espécies que estão beirando isso, principalmente se as pessoas que moram em cidade com muito asfalto, a gente já vê grama quebrando pedaços ou sobrevivendo à tratativa do asfalto e que volta a renascer. Então, até que esse lugar seja recuperado e essa cicatriz seja reduzida, ele ainda vai ser um ponto difícil para que o Garou chegue nessa umbra que foi ferida de alguma forma por algum dos lados, dos muitos fatores que tem agora em lobisomem. Muito bom. Vamos então agora ao próximo conteúdo. Deixa eu dar aqui uma mostrada para vocês. O título é Reflexos Espirituais. Tome, por exemplo, o reflexo espiritual de um prédio de escritórios. No mundo físico, no geral, ele tem algumas surpresas. Ele é, bem, um prédio de escritórios, um lugar onde várias pessoas vão todo dia realizar tarefas relacionadas com negócios. Na Umbra, entretanto, um prédio de escritórios pode aparecer em uma quantidade de formas. Primeiro, o prédio de escritórios pode estar literalmente ausente da Umbra. Olha só que exemplo logo de cara. Essa falta de correspondência não é necessariamente ruim, apenas indica que ninguém envolvido com os negócios do prédio tem muita vontade pessoal investido nele. De fato, algo mais importante, a partir da perspectiva de ressonância espiritual, pode ocupar o mesmo espaço que o prédio de escritórios ocupa no mundo real, ou pode ser o espaço simplesmente não preenchido, indistinguível do resto de como a Umbra aparece nessa região espiritual. Guardem que daqui a pouco eu de volta de novo. Próximo exemplo. Não, bora comentar um a um que eu achei interessante. Bora comentar um a um. Vivi, nesse primeiro caso, eu achei interessante que, por exemplo, antes tinha um parque. Vamos botar aí um Parque Ibirapuera, que fica aí referência para muita gente de São Paulo. Com certeza deverão haver outros parques, bosques ou praças muito bem arborizadas e muito bem movimentadas pela população em dias de lazer, em finais de semana, para se divertir, relaxar e atividades culturais. Isso gera um sentimento fortíssimo das pessoas e dos seres vivos com aquele local. Aí, de repente, algum político safado resolveu planificar tudo, terraplanar tudo do bosque e construiu um mega prédio de 30 andares. Só para acolher alguns burocratas para trabalharem ali e produzirem dinheiro para os mais ricos do mundo. Então, imaginem que aquele local não vai ter ligação física, sentimental nenhuma com quem vai para lá. Diferente de quando era bosque, que provavelmente houve pessoas que foram declarar o seu amor um ao outro à beira do lago, ou uma criança que aprendeu pela primeira vez a dar aquela pedalada na bicicleta e registrou aquilo como um fato incrível ao lado das pessoas que lhe amam. Então percebam o peso de sentimento aplicado. Isso justifica do porquê que, após construído o prédio, na Umbra não haja prédio nenhum. Vivi, seus comentários.
Não, é exatamente isso que você falou. Não tenho nada para adicionar, não. É, né? Tipo, mais para frente a gente vai ver outros usos desse mesmo prédio como exemplo, mas aqui para ele não existir, eu achei ótimo. Tipo, enquanto não tiver importância, enquanto ele não crescer com história, e talvez ele nunca tenha, porque, né, pessoas, né, funcionários fantasmas ali vão fingir que trabalham, ou pessoas ausentes mesmo, né, que estão apenas ali com o corpo cumprindo o trabalho, porque a mente e o coração estão em outro lugar, né, esse prédio nunca tenha. E para os espíritos e para as criaturas da Umbra, a memória emocional daquele bosque seja mantido e seja preservado. Então não tem nada ali. Talvez o prédio físico possa receber que todas as suas plantas naturais cresçam maravilhosamente bem nos ambientes que estão, as plantas decorativas, porque a planta ela ainda vai se alimentar dessa energia boa que a Umbra está passando, né? Então, aí é o mundo espiritual fazendo ao contrário, porque esse prédio não tem nada no mundo espiritual. Então, é só adicionar um detalhe desse, mas, tipo, o seu exemplo foi ótimo, bem isso mesmo. Muito Pelo bom. menos na minha opinião, gente. Lembrando que aqui a gente está dando a nossa opinião. Vamos então ao segundo exemplo. Eu achei que cada exemplo merece aqui um comentário à parte. O segundo exemplo diz o seguinte: o prédio de escritórios aparece compacto e estéril, como uma célula de cortiça vista através de um microscópio, com somente o mínimo dos espíritos deslocando-se dentro dele, quando muito. Nesse caso, a presença umbral do prédio de escritórios sugere uma falta de ressonância emocional de qualquer um envolvimento com ele, um lugar sem alma. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente já pode transferir o prédio, talvez para um bairro que já estava um bairro residencial que já estava meio que em decadência, as pessoas já estavam procurando ir para outros lugares, e aí aquele poder emocional começou a se esvair. Então, quando há uma substituição, o prédio na Umbra começa a aparecer, mas como é dito aqui, compacto e estéril. Então ele já não tem toda uma carga sentimental como o do Bosque tinha para impedir a sua representação espiritual na Umbra. É o caso daqui. Vivi, seus comentários. Mais uma vez concordo, né? E tipo, o que está chegando ali também, né, vai demorar. E, né, uma coisa que gerava altos debates na minha mesa de jogo era quando esse prédio, né, principalmente porque a gente jogava, tipo, em 96, né, os cenários passavam no ano de 1996 em São Paulo. Então a pergunta era, nossa, mas esse prédio tem muitos andares, né? Esse prédio tem uns 50 andares, porque existiam pouquíssimos prédios com tantos andares assim, mas existiu. Se o meu lobisomem consegue chegar lá em cima, tem toda a estrutura bonitinha, será que falta andar? Será que tem pedaço que pode cair? Aqui a falta de emoção vai limitar, seja o que for a matéria que cresce, que alimenta a Umbra, que é usada ali, que quando passa para a Umbra mude de nome, não se tem tijolo, não se tem massa para manter aquilo alto. Então ele vai sempre ser menor, ele sempre vai ser seco. E essa parte de estéreo, gente, é aquela questão que você não vê traço de vida. Talvez o vento nem sopre nesse pedaço da Umbra, né? Talvez você não veja forças espirituais que ainda circulam por pedaços do bairro, porque não há sentimento nenhum ali. Ali não foi povoado. Ali só tem o necessário para existir e, com muita sorte, vai conseguir ser povoado, aumentar esse prédio e realmente virar um ponto de vida, ou um azar, né, já que a gente está no meio do apocalipse, precisa recuperar o pouco que se tem, precisa cuidar do próprio quintal. Esse local vai continuar sendo um lugar onde trabalhadores vão visitar novamente, descontentes, sem alma, o espírito do capitalismo corroendo a gente, ou é um lugar realmente que vai ser usado só para uma indústria.
e ali não vão ser desenvolvidos nada, não tem nada cultural, não tem nada legal, não tem nada que devolva sentimento para poder findar e fazer alguma coisa. Né? Aqui eu estou falando dos comentários do Haga, mas sempre pensando no futuro. Porque é isso. É aquela coisa tacanha, pequenininha, porque falta sentimento, falta até imaginação. Pensa num lugar tão opressor que você tem que seguir tanta regra, né? Vou colocar um exemplo aqui, tipo um quartel, que a gente, né, conhece pela fama da opressão, dos seus soldados, do seu público que vai ali. E que ele não vai trazer sentimentos nenhum. Talvez no futuro até sentimentos piores. E ele novamente piore. Muito vai bom. Aí, Haga. Vamos ao próximo exemplo. Vou botar aqui para vocês lerem junto comigo. Vamos lá. O terceiro ainda do prédio. O prédio de escritórios pode aparecer como um monolito elevado, com acreções de calcificação, onde as paredes encontram-se os pisos e tetos. Tudo rigidamente enlaçados por fios extensíveis de teia de espírito-aranha. Um cheiro antisséptico impregna. Nesse caso, a presença umbral do prédio de escritórios representa uma execução persistente da ordem, a imposição da influência da Weaver sobre o que for que os negócios do prédio de escritórios for. Olha, eu achei interessante esse exemplo, que já mostra uma questão em que o ambiente possa ser muito relacionado com essa questão da transformação. Esse prédio pode ter alguma relação de produção e transformação de coisas. Não precisa essencialmente ser de matéria-prima para algo com valor agregado. Pode ser talvez algum desenvolvimento burocrático, administrativo que gere produtos que possam ser comercializados. Achei interessante, porque o reflexo dele vai ser um prédio monolítico com profunda representação da Weaver. Olha só que interessante. Imagino eu que, por exemplo, aqueles prédios lá do Vale do Silício nos Estados Unidos possa ser uma boa representação disso que eu acabei de comentar. Aqui em São Paulo, talvez a Faria Limer seria um caso dessa representação, Vivi? Sim, alguns prédios ali onde tem... Bem, onde vai ter mais. Se bem que startup traz um pouco de wild com criatividade. Mas alguns prédios representantes de empresas já solidificadas no mercado, que definem, né, empresas que definam como você consome algo, pode ser um bom exemplo disso. Uhum. Por exemplo, um prédio da telefonia da Vivo, porque, né, não é exatamente na Faria Lima, mas é um prolongamento. Ou um prédio da Nestlé, prédio da Johnson, porque definem padrões, gente. Muitas dessas companhias no mundo inteiro ou em mais países do que é considerado chocolate, produto de limpeza, medicações, né? Também locais públicos onde você consegue autorizações para obra, né? Tipo um lugar onde você consiga habite-se, registre seu IPTU, porque o que padronizar, um local onde padroniza e define o que algo é feito para ser assim, parado como um padrão, que por demorar muito tempo ou alguns nunca serem questionados, ele vai se solidificando ali, sem janela, sem nada, para deixar aquilo que é bloco, é lei, está em pedra, né? Lei na questão de padrão, gente, não de ser legal ou não. Sim. Vamos a mais um exemplo aqui. Esse prédio aí serviu de vários exemplos. Vamos a mais um deles. O prédio de edificações pode aparecer envolvido em chamas espirituais nebulosas de cores verde brilhante, púrpura e vermelho laranja. Um sussurro, como de uma multidão de pessoas conversando, é inescapável lá. Nesse caso, a presença umbral do prédio de escritórios reflete um estado fervoroso de negócios
dentro, talvez como uma tomada corporativa hostil estiver ocorrendo ou quando uma quantidade de executivos oportunistas vigorosamente tenta forçar os negócios em uma direção favorável para eles. É o prédio da B3, com certeza, Vivi. O que tu acha? Pensando aqui só no termo moderno, né? Que antigamente a gente falava demissão em massa, né? Ou aquisição forçada, né? Quando era porque uma empresa comprava outra. Aí eu estava aqui pensando, é o momento de layoff dessas, né? Que o termo novo é layoff, né? Colocaram mais inglês em negócios, né? O povo que ama falar o inglês. De pessoas sendo demitidas em grande número porque uma empresa comprou. Então, pensa que não foi a construção, não foi como surgiu esse prédio. Esse daqui está para mais um estado, que, por exemplo, esse bloco monolítico, ele não deixa de ter suas paredes emendadas e está solidificado, mas ele pode passar por momentos onde essa mudança abrupta vem ali e, gente, espero que vocês não tenham passado por uma onda de demissões em empresa. Eu passei e é o pior momento para se trabalhar, porque tudo é insegurança, as pessoas estão inseguras e têm muito medo, né? Fusões também, né? Também passei por uma fusão e são coisas assustadoras para quem está trabalhando naquele momento, independente de área, tá, gente? Posso dar um Não tem outro nada a ver exemplo com paralelo área. que tu tá dando, Vivi? Eu sou funcionário público do estado e isso ocorre há 4 anos, viu? Toda vez que troca de gestão é esse ambiente. É esse ambiente. Então, assim, os seus outros prédios, mesmo num pequeno, imagina os garotos chegando e vendo o estado que a Umbre está por causa daquele prédio que parecia pequeno e nada acontecia naquele prédio pequenininho que era fácil de conter. Mas não, as emoções estão ali, deixando um caldeirão. E lembrando que essas coisas de estresse do trabalhador geralmente é para benefício de grupos bem seletos e que não estão preocupados com quem está passando por isso. Gente, lobisomem é complicado de não se falar em questões políticas, tá? Porque ele é um jogo totalmente baseado nisso. Exato. O impacto, inclusive, que a humanidade tem, que cada um de nós tem nessa questão. Aí bora lá, gente. Eu vou aproveitar. Vamos lá, Raga, vai lá com mais Tá. exemplo. Eu vou aproveitar esse gancho que a Vivi deixou e dizer o seguinte: se por acaso você diz que não quer ver política em suas mesas de RPG, sinto muito, Lobisomem Apocalipse não serve para você, tá? É profundamente político. Na realidade, deixa eu te contar um segredo. Dificilmente você vai encontrar um jogo de RPG que não envolva política. Só de haver uma entidade opressora colocando o seu grupo de jogo em circunstâncias adversas, já está estabelecida aí uma política. Então, se fosse você, reveria aí seus conceitos, tá? Mas, de qualquer forma, já adianto, Lobisomem Apocalipse, ele vai muito além do que um simples jogo. Ele envolve, de fato, muitas questões políticas. Tudo bem que os próprios produtores fracassam muito em abordar questões, mas se você curte jogar, já coloca aí no seu caderninho. Vai envolver questões reais que tem questões políticas envolvidas. Obrigado, Vivi, por levantar essa bandeira. Vamos ao próximo. É o último exemplo do tal prédio. O prédio de escritórios pode parecer ser uma verdadeira casa mortuária. Um edifício sempre colapsando de deterioração que, contudo, se reconstrói a partir do material que brota volumosamente de uma fonte de energia espiritual em seu centro. Com essa energia espiritual ficando cinzenta e fétida momentos após a sua erupção. Um fedor nauseante, o cheiro doce da morte, praticamente nauseia aqueles que vão lá. Nesse caso, a presença umbral do prédio de escritórios reflete o propósito espiritual dos negócios que ele abriga, a exploração e a exaustão eventual de alguns recursos naturais preciosos. E aí podemos colocar vários locais ao redor do mundo em que a exploração humana é descontrolada, é desmedida e que provoca efeitos negativos
no ambiente. Quando eu falo no ambiente e no meio ambiente, não estou falando só de áreas verdes, mas em tudo que está à sua volta, seja urbana, seja rural, seja verde, seja urbanizada, tudo é afetado negativamente. E aí, o reflexo deste prédio é um prédio decadente, desmoronando e ruindo ao ponto de ser danoso e tóxico para o que estiver em volta. Vivi, seus comentários. Concordo totalmente. Para não expandir mais coisa, tipo, assina embaixo. Aquela coisa, não vamos citar companhias e arrumar problemas. Exatamente, senão daqui a pouco os advogados estão batendo nas nossas portas. Pois é. Enfim, vamos lá. Agora a gente vai entrar de fato na Umbra. Olha só, Marraga, tu não tinha falado que tudo isso é para entrar? Pois é, mano. Lembra que eu falei lá no começo que é preciso haver um reflexo para você conseguir abrir uma porta? Aqui foi uma relação de exemplos de um único prédio para várias situações que você porventura pode explorar numa aventura de lobisomem, seja em qualquer cidade que você queira jogar, seja numa nos Estados Unidos ou na cidade onde você mora. Então já saiba aí os vários exemplos. Agora a gente vai começar a entender um pouco mais do processo. E aqui diz o seguinte, deixa eu botar aqui para vocês olharem junto comigo. Os Garou são criaturas tanto de carne quanto de espírito, e eles possuem a habilidade para viajar entre os dois mundos. Todo Garou é capaz de realizar essa travessia, mas o conhecimento de como fazer não é inerente. A maioria dos Garou aprendem a partir de um mentor em algum momento após a primeira transformação deles. E eles aprendem a fazer isso via rituais passados adiante do mentor desse mentor, e assim por diante. Outros aprendem através do congresso com espíritos, os quais transmitem os caminhos dos rituais salientes. Alguns lobisomens miseráveis, aqueles sem alguém para introduzi-los aos caminhos dos Garou após a primeira mudança, ou aqueles que nunca aprendem a verdade do que eles são, nunca aprendem a habilidade de se deslocar entre os mundos. Eles podem ser assombrados por vozes mal audíveis ou coisas aparentemente avistadas além dos limites da percepção deles. E certamente eles levam vidas de tormento e incompletude. A prática Garou de deslocar-se do mundo físico para a Umbra, ou vice-versa, é às vezes chamada de dar um passo para os lados. Eu estou curioso para saber como é que foi traduzido pela Maria do Carmo, porque isso aqui foi uma solução minha, viu? Eu não sei nem se serve, mas pelo menos para mim ficou assim, dar um passo para os lados. E utiliza-se o ritual da passagem sombria para entrar na Umbra. Bom, aqui entra um bate-papo que eu acho interessante, Vivi. Até então, como eu comentei no começo, bastava um reflexo refletivo para o Garou usar gnose, fazer uma abertura para a Umbra e entrar. Não precisava essencialmente de um ritual e não precisava de um mentor para ensinar, porque se não houver o ensino, como foi lido aqui no texto, o Garou jamais aprende como fazer. Diferente anteriormente, me digam se eu estiver equivocado, era uma coisa que o Garou eventualmente aprendia, mesmo que sem alguém para ensinar. Era algo, como dizia aqui, inerente. No caso aqui está expresso que é não inerente. Então precisa ser ensinado e precisa ser feito de forma ritualística. Isso é uma mudança considerável para um cenário de lobisomem apocalipse. Vivi, seus comentários. Era exatamente isso. O Garou, ao nascer, ele tinha essa capacidade que era, né, ele só realizaria depois da primeira mudança, mas dependendo do que você desejasse para a sua história, né, você descobriria com alguém ali te ensinando, né, não precisava ter um mentor na ficha, alguém naquela história, ou até numa emergência, seria algo natural, tipo, ao ver uma poça d'água, uma fonte de água ali, à noite refletindo a luz, passar por um vidro brilhante, você cruzaria esse mundo e se descobriria na Umbra, já que ela não era tão
perigosa para um garoto recém-transformado. Agora não é mais algo garantido para os lobisomens, né, que se transformam em lobisomem, já que nascimento não é a única forma de se virar lobisomem. O jogo deixa em aberto, porque ninguém sabe o verdadeiro motivo. E a passagem também acontece ao longo da vida. Agora mostra, o que eu gostei dessa forma de acessar a Umbra é porque ela coloca no jogo uma dificuldade real do afastamento e do mal feito que a nação Garou fez para o mundo espiritual, né? Porque a gente lembra que de abusos e formas variadas, os Garous irritaram as entidades espirituais a ponto delas, tipo, falar, vamos vocês para lá, a gente para cá, porque o negócio não está dando certo. Estamos num relacionamento abusivo e percebemos que vivemos muito bem se vocês não estiverem no nosso caminho, né? E o mundo espiritual vira as costas para a nação e que sabe que depende dele, percebe que finalmente depende, não que eles mandam nesse mundo espiritual. Então, foi uma forma muito interessante de colocar isso no jogo, no cenário, na dinâmica de jogo, o que esse afastamento traz de dificuldade. Então, esses garotos que surgiram enquanto esse apocalipse está acontecendo, ou agora que ele já acabou, depende da situação que vocês escolheram para sua mesa, ele vai ter essa dificuldade. E quando a gente fala em ritualístico, né, a importância de rituais para o seu bem-estar e para questões religiosas, é porque você, para aquele momento, nem que seja um momento de segundos, se bem que não vai ser segundos no jogo, né? Um momento de minutos para você pedir autorização para passar ou para ter algo, né? Então, o seu grupo vai precisar parar. Agora, não é todo mundo mais que tem. Então, tipo, se alguém tinha gnose baixa, era o jogador e com maior gnose que abriu o caminho, arrastava todo mundo junto. Agora não. Alguém que sabe vai, com a ajuda dos outros, realizar isso. Alguém que aprendeu, que gastou escolhas da sua ficha, que pediu por isso e colocou em sua história, vai pôr, não é sem querer. E deixa mais importante como é o papel da matilha, porque esse termo eu sei que foi mantido, o papel da matilha no jogo. Lobisomem sozinho falha e pode ir à loucura. Porque, gente, lobos são gregários. Mesmo que a nação, um grupo grande, desconexo, não tenha dado certo, a sua matilha, o seu pequena seita ali, pode ser só da sua matilha, precisa se entender. E se vocês se separarem, se vocês forem para jogos solos, enquanto jogam o lobisomem, vocês vão ter problemas pesados. Então, também, mais uma coisa que eu achei que a regra ajuda a narração. Ela fortalece o papel da narração, que é juntar o grupo e fazer a matilha ser um agrupamento que você depende dele. Não é só porque o mestre pôs que vocês se encontraram numa taberna, num bar, num bairro mais periférico da cidade. Né? Claro que você pode fazer o que você quiser na sua mesa, porque vocês decidiram. E o mundo das trevas ainda tem a porcaria da regra de ouro, né? Que é a maior desculpa de design cagado de jogo, né? Assim, não fiquem bravos comigo porque é isso. Então você pode fazer do seu jeito, mas o problema é que você vai estar tirando, ou você vai tirar, né? Estar tirando é B cara de São Paulo, gente. Você vai tirar do seu jogo uma marca onde finalmente a mecânica encaixa com o lore do jogo, que é para dar importância da matilha do trabalho coletivo em lobisomem. Porque o lobisomem sempre foi feito para ter um trabalho muito de coletivo. Muito, de um amparar o outro, né? Seja em luta, seja na hora de negociação. Então, eu gosto muito dessa dinâmica que trouxeram para a passagem da Umbra, tanto porque ela representa o afastamento espiritual, como ela representa a união da matilha ao fazer isso.
Ah, eu nunca vou conseguir fazer sozinho? Você consegue fazer sozinho, mas não é o ideal. Ah, só um no meu grupo pode ter? Pode ser que só um tenha, pode ser que mais gente tenha, porque aprenderam de pessoas diferentes seus rituais, né? A história do seu personagem traz de forma diferente esse ritual na sua vida. Então, para mim, dá mais chance narrativa ainda. Para quem gosta da parte narrativa, gosta de escrever, dá mais chance ainda, né? Ou talvez uma cena num momento mais tranquilo, onde os personagens com esse ritual queiram conversar ali naquele momento finalmente de paz, do como eles aprenderam e como eles realizam. Lembrem, rituais podem ser montados pela necessidade, pela vontade de você que está jogando. Então, cada um cria seu ritual e que a galera aceita e pratica quando é o mestre do ritual naquele momento. Então, para mim, eu acho que dá mais chance narrativa, em vez de ser uma regra que te estrangula e não deixa você criar. Mas, para variar, eu tô correndo mais do que devo. Ai, é difícil explicar sem atropelar a pauta. Tranquilo, tranquilo. É por isso que esse nome desse programa é Boteco, porque a gente tá aqui botecando, a gente não tá seguindo uma formalidade, uma estética de fórum ou debate. A gente tá trocando ideia, então Vivi, fique tranquila. Pode pular, pode atropelar, que a gente tá de boa. Então vamos olhando aqui. Eu comentei ainda agora que eu traduzi o ato de entrar na Umbra como dar um passo para os lados. E é disso agora que a gente vai ler. Na maioria dos casos, dar um passo para os lados envolve realizar os requerimentos do ritual e disposto consigo mesmo através da película, a barreira entre os mundos. Esse processo pode ser difícil e nos tempos do Apocalipse ele não pode ser tomado por garantido, apesar de algumas lembranças dos Garou dos tempos passados. Olha só que legal, isso aqui lembra também um pouco de como se jogava lobisomem anteriormente. Entrar, como eu falei ainda agora, entrar na Umbra era algo relativamente fácil, viu, gente? Então já está sendo expresso aqui no texto que já não é mais assim, apesar de algumas lembranças dos Garou de tempos passados. Sei lá, ficou aqui um recado para a galera que jogava o lobisomem apocalipse anteriormente. Mas continuando. Dar um passo para os lados é mais facilmente feito como uma matilha, ou pelo menos com o acompanhamento de outros Garou. Inúmeros teurges concluem para essa restrição, da ideia de uma massa espiritual coletiva aplicando mais pressão à película, e assim forçando-a a produzir mais prontamente, para uma expressão mais forte de vontade cumulativa, sendo a realidade dominante. Tal como acontece com muitos conceitos metafísicos, é imprecisamente compreendido. Tal como com muitas preocupações dos Garou, é mais bem lidada como uma matilha. Os caernes frequentemente facilitam dar o passo para os lados, pois a película é geralmente menos rígida em um caerne cuidado. Ainda assim, as exceções ocorrem, pois um caerne pode ter sido negligenciado, abusado ou pode, do contrário, estar em um local que esteja fora da harmonização com a Umbra. O guardião espírito pode ter ficado adormecido ou fugido, ou o lugar em si pode ter sido completamente esquecido pelos Garou. Por exemplo, nessa era de Apocalipse, com lobisomens antagonistas buscando os mesmos locais de poder, ou as matilhas simplesmente encontrando os fins prematuros, os caernes mudaram a administração ou desapareceram da consciência Garou mais rápido do que em qualquer outro período na história. E por isso, mais e mais pontos de ingresso à Umbra tornaram-se hostis e inertes. Olha só que interessante, Vivi. Temos aí um contexto estabelecido que fortalece mais ainda a importância de um caerne. Galera, tem dois fatores essenciais para você conseguir dar um passo para o lado, ou seja, entrar na Umbra. Primeiro, a película ela precisa estar menos rígida para poder ser atravessada.
Lembra daquelas questões em que em um ambiente natural a película é mais fina, e nos ambientes mais modificados, mais manufaturados, mais de uma presença mais sólida de concreto, ela tende a ser mais espessa, difícil de ser atravessada. Então, comumente você vai encontrar essa flexibilidade nos caerns. E aí não basta também a película ser fina, ela tem que ser um ato coletivo. Não basta um único teurge, o cara tem que estar acompanhado de seus parceiros para coletivamente unir forças e conseguir abrir a Umbra. Que sensacional, Vivi! Isso muda consideravelmente o ato estratégico de entrar na Umbra para fazer qualquer coisa. Vivi, seus comentários. O fato do grupo precisa querer entrar na Umbra, né? A preservação do caerno fica cada vez mais importante, porque a gente lembra que você pode ter caerno urbano e naquele lugar tão alterado, né, por humanos, e padronizado pela Weaver, você tem espíritos que facilitam ali e que estão alinhados para o seu grupo entrar, né? Isso assim dá também, novamente, mais chances narrativas e traz mais a importância de se manter esses caernos. Porque a gente está numa realidade de um apocalipse acontecendo, ou já acontecido, onde aqui dá inúmeros motivos de caernos terem sido perdidos. Tanto que você não tem mais nível 5 em caerno, você chega no 3, né? Poucas, você não tem. Caerno muito grande demanda muito lobisomem para se manter, porque tem os inimigos tentando atacar o tempo inteiro, né? Inclusive, bom ressaltar, dentro da própria nação tem um inimigo. Antigamente ficava brigando muito com um mago, que o mago queria roubar, ou Cria de Fenris, que adorava roubar um caerno de Fiana, né? Agora você tem todo um bloco de nação atacando, ainda tem os cultistas, que é quando o grupo de dentro da tribo entra, e de qualquer outra tribo, um comportamento, não é nenhum grupo, um comportamento faz com que lobisomens se virem, né, saiam da luta para manter Gaia, porque o comportamento deles não bate com essa luta, então ele é um inimigo ali presente. Espíritos que querem poder, espíritos com outras agendas. Então você tem esses caernes com pouco poder e você precisa manter eles ali, e mesmo um pouquinho, gente, um caerno de nível 1, que só a sua galera de grupo protege, ele precisa ser mantido, porque ali é um lugar garantido, entre aspas, é um lugar vantajoso, porque o mundo espiritual tá ali para chegar e falar, cada um no seu canto, você aí no seu canto, eu no meu canto. Não estamos de bem. Talvez um espírito facilite ali, porque vocês têm alguma coisa em comum, fizeram uma troca. E muitas vezes com o lado Garu agindo e devolvendo mais para esse espírito do que o espírito por ele. Principalmente se vocês colocarem uma pessoa presa de prata, né, um lobisomem presa de prata na mesa, porque ele é bom para lembrar esses acordos do passado. É uma dica aqui para quem vai fazer essa negociação. Então, aqui a gente tem com a explicação mais um porquê você precisa estar em coletivo, a explicação de que a força metafísica a força mental e emocional de uma matilha é maior que de um indivíduo, só traz mais, só valida mais ainda a informação daquele prédio, o quanto o indivíduo e a volta fazem importância no que vai ser a sua Umbra, né, a volta dele. E eu já estou começando a brisar muito na metafísica aqui da explicação, gente. Já estou indo assim muito além aqui. Muito bom. Eu falei, não cheguei em conclusão nenhuma. Na minha cabeça tem uma conclusão, mas não sei se deu para vocês entenderem. Foi mal. Não tem problema. Futuramente... Déficit de atenção reinou aqui. Mas, futuramente, a gente pode voltar ao ponto e tentar esclarecer um pouco mais. Todavia, galera... Qual dúvida? Perguntem. Aproveitem aí os comentários para deixar suas perguntas. A gente adora poder respondê-las. E, galera, o conteúdo de entrar na Umbra, ele é bastante extenso. Então, eu havia conversado com a Vivi que quando chegasse num determinado ponto e tivesse chegado a mais ou menos 1 hora, era o ideal a gente
parar e deixar para uma segunda parte a sua continuação. Então já saibam que no próximo vídeo que a gente estiver aqui conversando sobre entrando a Umbra, a gente vai pautar questões da mecânica de entrar na Umbra. Olha aí, tem a ver com o sistema, a película propriamente dita, quem está lá fora e, por fim, atravessando a própria Umbra. Então será o conteúdo da parte 2 que a gente virá aqui para conversar com vocês. E aí dou um espaço aqui final para Vivi fazer seus comentários finais e dizer o que a galera pode esperar dela, seja na sua página ou aqui. É o espaço dela. Vivi, mande bala. Bem, né? Já deu para ver que eu gostei da mecânica nova. E quando regras reforçam conceitos que o jogo quer trazer, é uma coisa que eu gosto muito como jogador que gosta de regras, e principalmente como narrador que não gosta de ter trabalho criando regras do nariz, né, para coisas que o sistema não explicou. E, bem, vocês me acham no Instagram, no @vivoxbestre, né, no Blue Sky também, no @vivoxbestre. E geralmente eu faço meme com piadas e conceitos de diversos RPGs, mais foco no mundo das trevas, que são os que mais rendem conteúdo engraçado. Mas por enquanto nesses canais eu tô mais quietinha, tô aprendendo a usar melhor o Blue Sky ainda. Então eu tenho aparecido mais aqui nas quarta-feiras com o Raga, né? Então vocês vêm aqui me pitacando vários sistemas de mundo das trevas e até outros assuntos quando eu sou chamada, porque eu tô mais light esse 2025, tô focando aqui na minha saúde para ficar melhor e voltar depois narrar bastante. Então, se tiverem dúvida, gente, manda. Eu demoro um pouco para ver mensagem no Instagram, mas eu tô tentando ver mensagens no Blue Sky mais rápido, né? Eu tô naquele, sabe quando você precisa dar uma pausa, assim, um pouquinho no hobby, porque você estava com mesa demais, e isso fez eu acumular sistemas demais para ler. Mas é isso, gente. Então, mais fácil me ver aqui de quarta-feira, ou quando vem a inspiração, subindo algum meme bobo de regra de Mundo das Trevas. É isso aí, Vivi. Então, galera, tá aí. A semana que vem voltaremos com mais uma nova lore sheet do V5 para vocês conferirem conosco. Será a primeira de alguns jogos digitais que foram lançados para Vampiro à Máscara, e a gente vai trazer o primeiro para vocês. A segunda parte de Lobisomem virá daqui a 3 semanas, então fiquem aí antenados que voltaremos para completar essa parte de Entrando a Umbra. E agora, para finalizar, como de praxe, peço para que a Vivi junto comigo diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.